Seja muito bem-vindo ao episódio número 24 do podcast Confradesp em Revista. Uma produção que já está conhecida em todo o estado de São Paulo e até fora dele. É um conteúdo gerado pela Convenção Fraternal das Assembleias de Deus do Estado de São Paulo, em parceria com a rádio ADFM 88.7. O nosso presidente, nosso querido, nosso amado pastor José Wellington Bezerra da Costa, é o diretor-geral dessa programação. E o nosso presidente da CGADB, vice-presidente da Confradesp, pastor José Wellington Costa Júnior, é o coordenador deste programa, deste podcast, que tem sido uma bênção. Eu quero, saudando os nossos pastores presidente e vice-presidente, mandar o meu abraço a toda a diretoria da nossa convenção. Pastor José Prado Veiga, segundo vice-presidente, pastor Paulo Roberto Freire da Costa, terceiro vice-presidente. Os secretários da Confradesp, pastor Cisaque da Silva Valadares, pastor José Felipe da Silva e pastor Adeli Geraldo dos Santos. Os tesoureiros, pastor Emanuel Barbosa Martins e pastor Irineu Lima Pereira. Diretoria da Igreja em São Paulo, nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, secretários, pastor José Pereira da Silva, o nosso decano, que está completando aí 98 anos, pastor José Prado Veiga, pastor Paulo Rodrigues de Moraes, que é o meu pastor setorial. Os tesoureiros, pastor José Roberto Freitas Pedro, pastor Jeremias Borges de Souza, secretário adjunto, pastor Marco Almeida, e o gestor administrativo da nossa igreja, irmão André Rocha Tsuchiya. Um abraço, então, para as diretorias da nossa convenção e da nossa igreja. O meu agradecimento pelo apoio, a minha saudação fraternal, apoio que digo na divulgação, aos pastores presidentes de campos da nossa convenção, aos pastores setoriais que recebem o link e a divulgação do Confradesp e compartilham com todos os obreiros da nossa convenção, o que tem feito com que o podcast chegue cada vez mais longe. Estamos no episódio de número 24 e eu converso hoje com o pastor Davi Reinaldo Fonseca, mais conhecido por todos nós como pastor Davi Fonseca. Ele é o pastor setorial da Assembleia de Deus Ministério do Belém, em Barueri, setor 10, um dos principais, um dos mais antigos, um dos consolidados setores da nossa igreja. Pastor Davi, a paz do Senhor, uma alegria tê-lo aqui na rádio ADFM 88.7, especialmente no podcast da nossa convenção, da Confradesp, o Confradesp em Revista. Querido pastor Tiago Bertolino, meu abraço. É para mim sempre motivo de muita alegria poder estar com você, conversar com você. Eu sempre saio ganhando porque você é uma pessoa que tem um conhecimento extraordinário, não é? E tem um relacionamento muito bom com todos nós pastores do Ministério do Belém. E estar mais uma vez no Confradesp em Revista é uma alegria, me sinto prestigiado, muito obrigado pelo convite. Quero, nesse instante, também abraçar os meus pastores, pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é a nossa referência, pastor Wellington Júnior, que é um irmão, o nosso irmão mais velho. Meu abraço aos nossos pastores presidentes e, em nome deles, quero abraçar toda a diretoria da Confradesp, toda a diretoria da nossa igreja aqui em São Paulo e dizer que é uma honra muito grande estar representando os nossos pastores ali no setor 10 em Barueri. Pastor Davi tem 50 anos, mas já tem aí a experiência de passar por diversos setores em variadas regiões da capital, mas também da região metropolitana, porque ele já dirigiu setores em municípios distintos aqui de São Paulo. Há 15 anos, exatamente, o pastor Davi começou a dirigir setores e já passou aí por Aclimação, Jabaquara, Cidade Tiradentes, Suzano e desde o ano de 2024 está em Barueri. Nós vamos dar uma rápida passada aí por todos esses lugares ao longo da programação. Eu quero, em nome da nossa irmã Lídia Dantas Costa, que é a presidente da UEMADESP, União das Esposas de Ministros das Assembleias de Deus no Estado de São Paulo, mandar um abraço, a nossa saudação a todas as irmãs, esposas de pastores da Confradesp e do Ministério do Belém. Embora seja um conteúdo pastoral, onde falamos dos pastores, da vida deles, do ministério, as irmãs participam bastante. Acho que é para conferir se os esposos estão falando tudo certinho aí, principalmente se lembrando da data de casamento, que tem alguns aqui que correm o risco de esquecer. Então, em nome da irmã Lídia,
que pede que nós façamos isso, eu quero mandar um abraço aí a todas as esposas de pastores da nossa convenção da Confradesp. Falando em esposa, pastor Davi é casado há 29 anos com a nossa querida irmã Jane Fonseca. Uma pessoa espetacular, muito ativa, muito participativa, muito presente, porque eu tenho um carinho muito especial. Dessa união de quase aí 3 décadas, chegando aí a bodas de pérola, se eu não estou enganado, é isso? Eu acho que é. Fala, pastor, não me complica. Eu também sou ruim com isso, com essas bodas, que nome que é. Deus lhe deu 3 filhos homens, já lhe deu 2 noras e chegou um rapazinho aí que tá pondo ordem na casa. Pastor, apresenta pra gente sua família. Muito bem, pastor Tiago, você falou agora há pouco de alguns lugares por onde nós temos passado para cuidar da igreja, mas a minha primeira igreja é a minha família. E eu tenho assim um prazer muito grande de dizer, principalmente no final de um expediente, eu vou para a minha igreja ou para a minha casa encontrar a minha família. Então quero mandar um beijo grande à minha querida Jane, alguém que eu amo muito, temos uma história muito interessante. Quem sabe um dia desse a gente conta essa história. Conta agora, se você contar agora, pode contar. Fala muito nos encontros de casais, mas é uma história realmente de amor muito bonita, que começou quando eu tinha 13 anos de idade. Olha que coisa, né? E aos 21 nos casamos, e Deus nos deu realmente 3 filhos extraordinários. O Abner é o nosso primogênito, né? Casou com a Helena, quero mandar um beijo para eles. E o fruto dessa união veio o Bento. É o membro mais novo desta congregação, mas o cara chegou chegando. O cara domina todos, principalmente o avô e a avó. Então a gente está vivendo um momento muito gostoso, é uma fase extraordinária, né? Ser avô é algo muito bonito mesmo. E também Deus nos deu o Alan. Alan é presente do Dia dos Namorados. É mesmo? Alan nasceu no dia 12 de junho. Olha só. É uma figura extraordinária, alguém que Deus tem usado na área do louvor, um cantor, um compositor excepcional. E recentemente, agora em janeiro, casou com a Élica, não é? Então, esse casal abençoado que nos dá muitas alegrias. E tem a raspa do tacho, que é o Aleph. É a minha sombra, né? Quem me ajuda, me acompanha nas atividades ministeriais, quem cuida de todas as minhas páginas e a página da nossa igreja. Quero, inclusive, se você quiser conferir, pesquisa aí Pastor Davi Fonseca no Instagram, no Facebook, no YouTube. Todo o conteúdo que você encontrar lá é o trabalho do Aleph. Faz um trabalho extraordinário e hoje está me ajudando muito ali em Barueri. Então, pastor Tiago, é bom demais ter uma família que você possa dizer, como Josué, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Todos envolvidos na obra, o Abner, o Alan, o Aleph, a Jane de forma muito intensa. Então, é muito prazeroso. E estar juntamente com eles agora no setor 10 de Barueri é algo extraordinário. Daqui a pouco eu conto como Deus fez para a gente ir para lá, mas eu quero aproveitar, concluindo essa fala, mandando um abraço grande para todos os membros do setor 10 em Barueri. Vocês são 10 mesmo, viu? Os obreiros, jovens, adolescentes, enfim, todos vocês. É um prazer enorme estar aí com vocês. Me sinto feliz e motivado, muito motivado, para trabalhar cada vez mais com este grupo de irmãos tão unidos ali em Barueri. Um abraço a todos vocês. Muito bem. Pastor Davi é natural de Antônio Martins, no Rio Grande do Norte. Eu nunca vi falar dessa cidade. É Potiguar, né, pastor? É assim que fala? Potiguar. É isso mesmo, né? É filho de José Reinaldo Fonseca e Maria Santiago das Mercês Fonseca. Quando o senhor nasceu, seus pais eram crentes, são vivos? Conta pra gente. Sim. A minha mãe, pastor Tiago, ela, na época, nós somos sertanejos. O nordestino era católico por natureza. Sim. Né? Então, minha mãe, para você ter uma ideia, ela era a representante do padre na região que nós morávamos. Ela era responsável em rezar as novenas nas casas, né, das pessoas. Uma mulher muito católica, o meu pai também, de tradição. Mas minha mãe se converte ao Senhor de uma forma assim muito bonita. E você sabe que quando alguém
era muito católico e se converte, é assim, crente, mas crente canela de fogo mesmo. É verdade. Minha mãe se converteu, ganhou meu pai para Jesus. Depois que meu pai aceita Jesus, 1 ano, 2 anos depois que minha mãe se converte, a família deserda do meu pai. Então, era aquele sistema em que a mãe ela tinha assim, o domínio da família. E isso era muito comum na nossa região. Então, a mãe do meu pai, muito tradicional, católica, quando soube que ele aceitou a Jesus, chamou ele e falou assim: a partir de hoje você não é mais meu filho. E você não precisa mais vir na minha casa. Porque a família era tão tradicional que todos os dias os filhos se reuniam para o café da manhã na casa dos pais. Recebia a bênção e cada um ia cuidar da sua família, dos seus afazeres. E a minha avó disse para o meu pai que ele não retornasse mais à casa dos pais e que ele estava sendo deserdado porque havia se convertido a Jesus. Olha que tempo que eles viveram, né? E ele, mesmo assim, ele preferiu ficar com Jesus, abraçou a fé, um homem sertanejo do campo. E logo depois disso, eu nasci, então já nasci nesse berço evangélico, orientado pelos meus pais, e logo em seguida Deus fez promessas na minha vida e eu cresci nesse ambiente ouvindo os meus pais apaixonados por Deus, pelo Evangelho, fazendo o trabalho do Senhor. Logo cedo, desde a minha mais tenra idade, a gente já começou a trabalhar, dar frutos para o Senhor. Eu fiz da minha casa uma congregação. Com 7 para 8 anos de idade, eu juntava todas as crianças do bairro e fazia 1, 2 cultos por semana. Olha só. Então, era muito simples, para você ter uma ideia, não sei se eu vou conseguir descrever e você que vai nos assistir vai conseguir imaginar a cena, mas olha que interessante. Uma casa de pessoas humildes, pobres, sertanejos. E aí a casa era pequena, mas o cômodo maior era a sala. E a mobília era quase nada. Os assentos era tamborete. Se você pesquisar na internet, talvez você consiga aí descobrir o que é um tamborete. É um banco, um assento, e eram poucos, eu juntava e fazia aquela arrumação ali, pegava uma mesinha, pegava aquela camisa do meu pai, uma gravata que arrastava no chão, pegava a Bíblia dele, não sabia ler, nada, mas eu me fiz pastor desta congregação. Se constituiu pastor, né? E o pastor Frank era o meu auxiliar, olha, até hoje, né? Meu irmão, um abraço ao pastor Frank e sua família, que me auxilia em Barueri, me auxiliou por onde eu passei, era o meu auxiliar. Então, ganhei muitas crianças para Jesus. O senhor tem quantos irmãos? Nós somos em 8. Todos crentes? Não. Nós temos, são 5 homens e 3 mulheres. Hoje, 2 irmãos, apenas homens, que não estão na igreja, mas, graças a Deus, o restante todos servimos ao Senhor, não é? E estamos lutando para que eles retornem, esses 2 mais velhos. Então, o ministério pastoral começou cedo, Começou, né? aos 7 anos, né? de... Já tinha o desejo, né? Já tinha. Quando a família veio para Jesus, veio na Assembleia de Deus? Sim, a Assembleia de Deus, né, a Ministério Missão, que vem a partir de Belém do Pará, que avança em todo o Nordeste, chega na nossa região interior do Rio Grande do Norte e sofre muita perseguição. A igreja foi depredada, assim, e meus pais contam que em um culto, estando a igreja reunida, foi mobilizado ali pessoas para depredar a igreja, ameaçava os crentes, era uma coisa muito difícil, né? Na época, então, o padre da cidade, então foi um momento muito difícil para a igreja, mas a igreja floresceu e cresceu. Para você ter uma ideia, dessa igreja que meus pais aceitaram a Jesus, uma região tão humilde, tão simples, dessa igreja saíram mais de 8 pastores, mesmo, que hoje estão espalhados mundo afora, não só no Brasil. Não é? Então, eu sou fruto desta igreja, pastores que chegaram a conduzir grandes trabalhos, pastores que hoje estão em outras nações pregando o evangelho, saiu dali, daquela igrejinha, né, dos sertanejos humildes, pobres, simples, mas que hoje o resultado é extraordinário, eu diria incalculável, né? É verdade. Fruto daquela igreja sofrida, perseguida, mas que se desenvolveu, cresceu, e nós estamos hoje dando fruto a partir desta semente. Pastor, eu quero destacar que a Igreja do Rio Grande do Norte é uma das mais antigas do país, né?
Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, se eu não me engano, já passou dos seus 102 anos. Sim, salvo engano, não sei se é 104 ou 105 anos Isso. que estarão comemorando agora, né? É, isso aí. Quero aproveitar e mandar um abraço para o pastor Martim, que é um grande pastor, um amigo querido, principalmente do senhor, né? Mas alguém por quem temos muita estima. É o presidente da Convenção e da Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte. E para alguns amigos que eu tenho por lá, a família Leão, o Fred, que trabalha com jovens, e tantos outros irmãos aí que são da Assembleia de Deus em Natal, especialmente, e no estado do Rio Grande do Norte. Tem alguns pastores que... Edinaldo, talvez ele venha assistir. O pastor Edinaldo dirige alguns campos lá, é supervisor de alguns campos lá. E alguém que eu conheci nessas correrias de CGADB, um pastor do interior, mas alguém porque eu tenho muito carinho. Com certeza ele deve assistir, porque ele sempre acompanha. Então, deixar aqui registrado meu abraço ao pastor Edinaldo, que eu não lembro o sobrenome agora. Depois ele vai saber que eu estou falando dele. Pastor, e até quando o senhor ficou, então, no Rio Grande do Norte? Quando mudou-se para São Paulo? Como que foi essa ascensão aí para a nossa região? Aproveitando também, e isso é até história, né? O Nordeste sempre foi a região mais pobre do nosso país. Então, o sertanejo, para vencer na vida, ele passou por muitos desafios. E um dos desafios era essa migração para alguma região do nosso país que estivesse mais desenvolvida ou em desenvolvimento. Isso aconteceu quando eles foram para a região do Pará e outras regiões, e principalmente a região sudeste, tendo como foco Rio de Janeiro, São Paulo. Então, geralmente, o jovem completava a sua maioridade e ia tentar a vida fora. E conosco não foi diferente, né? O meu irmão mais velho veio para cá e os demais foram acompanhando. Eu vim para cá, eu fui o que vim mais precocemente, né? Como eu disse, você passava o exército, fazia juramento da bandeira, tirava a reservista e ganhava o mundo. Batia asas. Batia asas. Só que eu vim com 15 anos de idade. Então, isso vai fazer agora 36 anos. Então, eu vim com 15 anos de idade para São Paulo. E, desde então, estamos aqui trabalhando, temos uma formação profissional, criamos alguns trabalhos, algumas empresas, mas Deus nos chamou para o ministério, né? E em se tratando de contato com a igreja, até hoje mantém um contato muito forte com a nossa igreja no Rio Grande do Norte. Pastor Martim, quero inclusive abraçá-lo, né? Mandar um abraço para o pastor Martim, pastor Reinaldo Odilo, que é o pastor da nossa sede lá em Natal, e em nome deles abraçar todos os nossos irmãos que estão ali no Rio Grande do Norte, a igreja em franco desenvolvimento até hoje, um crescimento extraordinário, mas temos assim um relacionamento muito próximo, são 32 anos de amizade que eu tenho com o pastor Martim, né, que hoje preside a nossa igreja, e tenho me aproveitado também desse bom relacionamento e daquilo que a gente acompanha, que é realizado, que dá certo, e a gente pode, então, tirar proveito disso para colocar em prática no ministério por onde a gente passa, claro, tendo como referência os nossos pastores aqui, que são os nossos orientadores, mas esses pastores realmente pioneiros da Assembleia de Deus no Brasil, que são referências para todos nós, pastores mais jovens, que estamos fazendo o trabalho do Senhor. Muito bem. Você está na DFM 88.7, a rádio da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, e no podcast Confradesp em Revista. Eu converso com o pastor Davi Fonseca, pastor setorial da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Barueri, estado de São Paulo, setor 10 da nossa igreja. Quando o senhor percebeu que tinha chamado para o ministério? Claro, já deixou nítido que foi na infância, por conta da congregação que o senhor criou lá, emancipou, quando era criança aí com 7 anos de idade dentro da sua casa. Mas quando o senhor percebeu mesmo que era isso que o senhor queria? Não, você é um obreiro, você é um pastor. Muito bem, como eu disse, eu vim com 15 anos de idade, mas já vim com essa chama acesa de ser um anunciador do Evangelho. Mas esse desejo de ser um pastor, isso foi nutrido já lá na infância, o que eu acho muito interessante e que se perdeu, pastor Tiago, e essa deve ser uma luta nossa de pastores, de formar o discípulo lá ainda na infância, desenvolver esse interesse. Então, nasceu ali, até porque eu sou fruto de uma promessa, né? Então, quando a minha mãe estava gestante de mim, Deus se revela para ela
e fala do projeto que ele tem comigo antes mesmo de eu ter vindo ao mundo. Então, a gente cresceu com isso, recebendo todas essas informações e nutrindo esse desejo pelo ministério. Eu chego, então, aqui com 15 anos de idade e com 16 para 17 anos, eu já comecei a desenvolver o ministério. Por incrível que pareça, eu já fui presidente. É mesmo? Porque nessa época, quando se levantava uma liderança para a mocidade, não chamava de coordenador da mocidade. Presidente de mocidade. Era presidente. Eu ia falar isso, já sei, foi presidente de mocidade, né? Então, aqui em São Paulo, né, nos anos 91, nessa época, então, o líder dos jovens era chamado de presidente da mocidade. E outro detalhe, né, o presidente, ele era eleito. Ele era eleito. Então, eu passei por uma eleição para ser presidente. A igreja se reunia ali na última ceia do ano ou na passagem do ano e se fazia uma votação para os cargos principais da liderança. Então, o líder dos jovens e outras lideranças era escolhido no voto. Então, a igreja escolhia para aquele ano a nova liderança. E o meu nome foi apresentado, eu não me candidatei, mas o meu nome foi colocado e eu fui, então, eleito presidente da mocidade. E ali eu começo com os meus praticamente 17 anos. Isso onde, pastor? Aqui em São Paulo já, na região do Cambuci, na igreja onde a gente congregava no Cambuci. E que igreja era essa? Qual ministério? Na época era Ministério de Madureira. Certo. Porque quando eu vim para São Paulo, eu vim residir nessa região central do Cambuci. Então o senhor sempre ficou aqui por essa área, né? Sempre. Como a gente é recém-chegado, não conhecia. Sim. Então, nessa época, a Assembleia de Deus era a Assembleia de Deus. Era uma só, né? Madureira, era missão era uma só. Era uma só. E a única igreja Assembleia de Deus que tinha na região do Cambuci era Madureira. Só que a gente descobriu depois que está lá 6 meses que era Madureira. É depois que você vem fazer a distinção que é Madureira, o que era Belém. Então, eu ingresso oficialmente no Ministério de Madureira, aqui em São Paulo. Então, fiquei dos anos 90 até 92 em Madureira, o Ministério de Madureira. Depois, a gente vai para a Praça da Sé, né, onde nós tínhamos uma igreja que foi, inclusive, há pouco tempo formada e ligada ao Ministério do Belém, e aí a gente eu começo a minha história dentro do Ministério do Belém a partir do ano de 1992. Mas, fechando, estando, então, nessa Assembleia de Deus aqui no Cambuci, eu começo a desenvolver o meu trabalho ministerial liderando os jovens, ou presidindo os jovens, e daí, então, desde então, a gente vem trabalhando para o Senhor desde 1992, pregando, pastoreando, ensinando, cuidando de ovelhas. Muito bem. Pastor Davi foi consagrado a presbítero em 1999, já aqui no Belém, pelas datas, há 25 anos atrás. Foi a evangelista em 2006, 18 anos atrás, e teve credencial trocada para pastor há 13 anos atrás. Então, aí já são 25 anos de ministério. E, nesse período, o que o senhor considera mais difícil no desenvolvimento da ação pastoral? Boa e excelente pergunta. Hoje, eu diria que o maior desafio para qualquer crente é ser pastor. Ser pastor hoje é algo extremamente difícil, porque há pouco tempo atrás, eu gosto de voltar um pouco no tempo, muito embora não seja saudosista, mas para que a gente possa ter referência ou base para aquilo que a gente está vivendo hoje e possa trazer aos irmãos que estão nos acompanhando. Ser pastor hoje, por que é um grande desafio? Porque as pessoas questionam toda e qualquer ação pastoral. Até um aconselhamento hoje é questionado. Então, o desafio é muito grande. Porém, muito embora seja grande o desafio, para mim, pastor Davi Fonseca, continuo dizendo que é a melhor coisa que Deus concedeu a mim, é ser pastor. Porque é até difícil de explicar o tamanho desse prazer. Pastor Tiago, e você que lida também com jovens, especialmente com adolescentes, quando você tem a oportunidade de cuidar de uma pessoa desde o início da sua fé,
ou já ingresso na igreja, que passa por um momento difícil, você pode pastorear de verdade, né? Acompanhar, aconselhar, conduzir, orientar, e essa pessoa se firmar, se desenvolver, não só na sua vida cristã, mas familiar, e às vezes até profissional, porque o pastor tem esse desafio de trabalhar em todas as áreas da vida da ovelha, né? Ele vai orientar em tudo. Então o pastor, ele é psicólogo, ele é advogado, ele é médico, ele é um pouco de tudo. Então, por isso que é um mega desafio, né? Mas quando você vê uma pessoa transformada a partir do cuidado pastoral, isso nos motiva muito, mas muito mesmo. Quando você pega uma igreja que você consegue desenvolver a espiritualidade da igreja, quando você consegue desenvolver a estrutura da igreja, gerando capacidade e comodidade para as famílias que ali congregam, quando você consegue desenvolver o trabalho, que ele começa a dar frutos, né, a crescer, a se estender, é um prazer extraordinário. Então, apesar de ser, sem dúvida, um grande desafio hoje, continua sendo um prazer extraordinário ser um representante de Jesus, cuidando das ovelhas do Senhor Jesus. É bom demais. Muito bom, é gostoso ver que o pastor está motivado, que o pastor gosta do que faz, que o pastor tem prazer em servir a igreja, em trabalhar, e isso é muito importante. Pastor, nós falamos agora do que o senhor considera um desafio. O senhor disse que o que desafia muito hoje os pastores é o questionamento, né? Nós vivemos numa época em que o senhor está pregando e a pessoa está conferindo se aquilo que o senhor está falando é uma verdade. E pior que isso, nós vivemos uma época em que o pastor está pregando e as pessoas estão filmando, gravando, registrando para usar de forma pejorativa e não benéfica, né? Porque eu me lembro que aqui no Templo Antigo nós tínhamos um irmão, eu não sei se ele vive ainda, se alguém souber o nome e se ele está vivo, depois me conta, que ele tinha um gravadorzinho e nas escolas bíblicas, primeira e segunda-feira, ele acabava o pregador, ele trocava a fita, dava o play e colocava lá no pezinho do retorno para poder gravar as mensagens. A gente sabe que aquilo ali era uma forma dele ter algo para ouvir em casa, para se aperfeiçoar, para melhorar. Hoje não. Hoje a transmissão de um culto virou até uma arma para o pastor, se o pastor não tiver um cuidado com o que ele vai falar ou com quem ele coloca para falar no culto. Uma arma contra ele. Exatamente. E o senhor é um pastor jovem que está envolvido com a tecnologia, tem filhos na área da comunicação. Como lidar com esta fase tão difícil em que a comunicação, ao invés de ser benéfica, pode ser prejudicial para a igreja? Eu quero, inclusive, aproveitar e, mais uma vez, te agradecer por esta colocação, porque você nos dá a oportunidade, inclusive, de ventilar alguma coisa que tem afetado a todos nós pastores. Então, eu quero ser solidário, pastor Tiago, com todos aqueles pastores que hoje estão sendo difamados, estão sendo achincalhados, desmoralizados, não é? Perante toda a sociedade evangélica e também a sociedade civil, sofrendo, pagando um preço muito alto por conta exatamente desse avanço desequilibrado. Então, nós temos hoje o advento, né, da internet, que abriu a porta para a pessoa mais simples, mas também para o culto e para todo o segmento social. Então, todos hoje têm a oportunidade de falar com todo mundo através de uma página na internet. Isso é bom. Para a igreja, extraordinário. Hoje, pastor Tiago, a igreja consegue aquilo que apenas pouquíssimos ministérios tinham, que é a comunicação através de uma transmissão. Olha que momento espetacular. Estamos aqui hoje, num podcast com Confradesp em Revista. Hoje, você podendo se comunicar com todos os ministros da Confradesp, com todos os crentes belemitas, com todos quantos querem e gostam de um bom conteúdo. Isso é maravilhoso. Porém, nós temos sofrido muito exatamente com isso, quando você pega essas pessoas. Eu disse aqui que o maior desafio hoje de ser pastor é lidar
com essas pessoas Né? que tiram o credenciamento do pastor. O pastor é homem, ele erra, ele acerta, não é? Ele tem sonhos, ele tem objetivos como todos. Né? Nós somos comuns. Agora, quando você lida com pessoas, né, o que nós chamamos de má fé, está no nosso meio, não é da boa fé, é de má fé literalmente. Quem são essas pessoas? E eu tenho batido muito nessa tecla, e inclusive nas minhas ministrações, em alguns trabalhos que nós temos, como o Pode Edificar, que é um podcast que nós temos de entrevistas também, que a gente aborda esse assunto, porque, infelizmente, esse grupo de pessoas desobedientes, frustrados, pastor Tiago, tem muitos. São pessoas que até têm talento. Eu não desprezo o talento dessas pessoas, não desmereço essas pessoas. Tem talento, tem até vocação, alguns têm até chamada, mas entraram por esse caminho perigoso. Por mais de 20 anos, eu tenho me dedicado para escrever e falar para obreiros. O resultado disso já são 3 livros que, por bondade de Deus, tem me dado. O primeiro nível ministerial, eu trato da função do cooperador até a diaconia, de uma forma muito ampla e abrangente. Depois, Deus me deu o segundo nível ministerial, e a base é Atos 6, onde você tem a estrutura ministerial sendo estabelecida na igreja primitiva pelos apóstolos ali. Não é? Então, o segundo nível que nós vamos tratar sobre o presbiterato, né, o ministério do evangelista, do pastor e do missionário, de forma muito ampla e clara. E depois eu tenho uma aplicação desse material, que é a arte de formar discípulos. Eu tenho me dedicado ao longo, pastor Tiago, de 20 anos falando sobre isso e tentando formar discípulos. Eu digo sempre, por onde eu passo, irmãos, eu não quero ser lembrado. Não precisa que ninguém cite ou lembre do nome Davi Fonseca, eu não quero. O meu único legado como pastor, como ensinador, é formar discípulos, é deixar discípulos para que deem sequência ao trabalho do Senhor. Porque isso foi o cuidado de Jesus, isso foi o cuidado dos apóstolos. Então, se valoriza muito as pessoas e se esquece daquilo que ela pode deixar como legado. Um legado não é uma construção. Um legado é discípulos, porque são eles que vão dar sequência. Então, nessa formação, nós temos errado, sim, eu disse, pastor, erra, indicando pessoas, às vezes, até influenciado por aquilo que elas nos apresentam, mas depois essas pessoas se levantam contra nós. Eu, apesar de ser um pastor novo, eu sou severo nos critérios de escolha para o ministério. Por quê? Como eu disse, se você leva precocemente, muitos, ao invés de ser o aliado do pastor, se torna a oposição do pastor. E você ter pessoas em cima do púlpito que você consagrou, trabalhando contra você. E qual é hoje uma outra situação que nos faz sofrer? Você tem um diácono da igreja. Quando ele comete alguma coisa, seja um escândalo, qualquer coisa, quando vão se publicar, não coloca lá o diácono da igreja, é um pastor. É um presbítero. A mídia eleva o cargo, às vezes, até propositalmente, né? Justamente para gerar uma difamação e denegrir. Então, tem pastor e depois nós temos as demais funções, os diáconos, os presbíteros, são muitas, os evangelistas. E muito embora você tenha também pastor, né, que não são pastores que respondem pela igreja. São pastores que ajudam, que auxiliam. Isso tem que ficar muito claro, tanto para aqueles que são consagrados, como para aqueles que nos observam. Então a gente sofre muito isso aí. Aí então denigre a imagem do pastor, a história do pastor, a família do pastor. Imagine, pastor Tiago, como é que você chega em casa quando alguém joga, principalmente nas redes, mentiras contra o seu trabalho, porque não gosta de você, ou não gosta daquilo que você está fazendo, aí se levanta para derrubar você, joga na mídia, porque jogou na mídia, é público. O crente que está assistindo, que está vendo, ele vai tomar como verdade. E a gente não pode ficar se explicando. Eu não posso assumir a tribuna de uma igreja para ficar dando explicação daquilo que estão falando contra mim. A tribuna da igreja é para ensinar, para instruir. O pastor Zé Wellington sempre destaca, né? Púlpito é para pregar a palavra de Deus. Não fale da vida de ninguém, não fale do ministério de ninguém, não fale da igreja de ninguém.
fale de Jesus, fale da Bíblia. É isso. Púlpito no Belém é para isso, é a orientação que o nosso pastor dá, né? Pois é. Então, assim, olha como está sendo um desafio extraordinário ser pastor nos dias atuais. A tecnologia, ao mesmo tempo que ela é benéfica, ajuda bastante, ela também pode ser uma ferramenta do mal, né? Sem dúvida. Infelizmente. E o senhor falou um negócio aí que é muito importante. Às vezes citam pastores, expõem pastores na internet, o pastor fulano da igreja Betão. E às vezes a pessoa nem tem um cargo relevante na igreja, né? Tem. Mas jogam lá que é pastor para atacar a igreja de alguma forma. Bem, pastor, cite pra gente aí 3 referências ministeriais para sua vida. Olha, como é bom ter... Pode ser mais, né? Mas no mínimo 3. Olha, como é bom ter referências, né? É claro que quando a gente fala de Ministério Belém, muito embora eu não tenha tido a oportunidade de conviver ou de estar junto, mas o pastor Cícero Canúcio de Lima é uma referência extraordinária para todos nós até hoje. E é claro, a nossa maior referência viva, eu digo que é o nosso apóstolo, que é o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Olha, é gostoso demais estar ao lado do pastor, ser cuidado pelo pastor, receber orientações do nosso pastor presidente. É uma referência, não é? E sem dúvida nenhuma, o pastor Wellington Júnior, também hoje, é uma referência para todos nós. Eu gosto demais de estar recebendo orientação, cuidado e discipulado dos nossos pastores. Então, é prazeroso para mim, um pastor, ainda com 50 anos de idade, olhar e ver que ao meu lado eu tenho ícones, referências tão importantes, né? Então, está aí os nossos pastores, sem dúvida nenhuma também o pastor Martim, que para mim é uma grande referência também, alguém que trago no meu coração, e tantos, podia realmente citar vários nomes, porque a Assembleia de Deus no Brasil tem muita referência ministerial. É verdade. Pastor, o senhor tem os filhos todos na igreja. São 3 jovens ainda, né? 2 recém-casados aí, praticamente, e o caçula, que já é um homem, já é um moço, não é mais uma... Está saindo da adolescência, já entrando na juventude. E criar filhos na igreja não é fácil. Não é... Está cada vez mais desafiador também manter os filhos, a família na presença do Senhor. Mas ser um pastor e manter os filhos na igreja, aí fica um pouquinho mais difícil, pelo que a gente tem acompanhado aí ao longo dos anos, as famílias pastorais, os pastores, os filhos de pastores com quem a gente tem contato. Como conduzi-los na presença de Deus e como fazer com que eles amem o ministério? São 2 perguntas dentro de uma. É verdade. Antes de mais nada, ser pai, né? Você precisa ser pai para os seus filhos. E ser pai vai envolver tudo quanto o filho precisa para a sua formação. Ou seja a referência, seja o melhor amigo. Não é? E em se tratando de fé, aplique a Bíblia. Nós temos como base, não é, a cultura dos judeus, que é ensinar os filhos no caminho, não é ensinar o caminho. Porque tem muitos pais que dizem, olha, o caminho é este, escolha. Não, traga o filho para o caminho. Ensina a ele no caminho, como se manter no caminho, né? Como seguir nesse caminho, colocando diante dele aquele que é Senhor de tudo e de todos. Então, leve os seus filhos até Deus, apresente os seus filhos a Deus. Eu vou dar uma informação importante para você, Tiago. Os meus filhos aceitaram a Jesus. Eu ofereci Jesus para os meus filhos, porque filho de crente precisa aceitar Jesus. A maioria cresce na igreja sem nunca ter tido a experiência de aceitar a Jesus. Então, eu ofereci Jesus para os meus filhos e ensinei os meus filhos a amar ao Senhor acima de tudo e de todas as coisas. E aí vem a questão do ministério. E aí volto na tecla do desafio. Eu digo sempre aos meus filhos, e desde a mais tenra idade deles, o ministério causa-nos muitas dores, tristezas e às vezes até prejuízo. Então, nunca deixe de amar o Senhor em detrimento das lutas que o ministério causa ao seu pai, ao pastor. Não é? As feridas que as ovelhas nos causam ao próprio ministério, ela vai ser tratada pelo Senhor. Tem remédio para isso. Então, não se firam com as feridas
do pastor, que é o seu pai. A igreja nos traz muitas alegrias, mas também tristezas. Então, que as tristezas que a igreja ou o ministério venha trazer, não tome elas para si. Elas fazem parte do ministério. Esse é o desafio. Então, sempre deixei muito claro para os meus filhos que ser crente não é fácil. Permanecer na igreja não é fácil, mas é necessário, é preciso. Fazer o trabalho é necessário. Por isso que eu disse que o meu maior prazer é que hoje a minha família trabalha comigo na obra. Estão envolvidos na obra. Deus tem chamado a cada um deles. Não sou eu que chamo. Inclusive, o Abner tem 28 anos. Eu apresentei agora ano passado para o presbiterato. O Aleph tem 20 anos. Eu apresentei para o diaconato ano passado. Por quê? Não porque eles são filhos do pastor, mas porque eles têm chamada, eles têm ministério. E se o pastor investe no filho dos outros, por que não investir nos seus? Desde que os seus tenham chamado também. Aí eu vou fazer uma outra pergunta. Talvez não me tenha por mal, tá? Claro. Eu tenho essa liberdade com o senhor. Eu gosto dessa franqueza. Eu não estou à altura de ser amigo do senhor, mas agradeço a consideração que o senhor sempre teve com a minha pessoa, o carinho e a liberdade que o senhor sempre me deu de conversarmos, os convites que sempre me fez para estar junto nos momentos especiais do seu ministério, aniversário, troca, aniversário da irmã Jane e tudo mais. Agora, o fato do senhor ser pai pode causar uma confusão de se o filho é realmente chamado, se o filho é influenciado ou se o filho segue somente o rastro. Como identificar o chamado na vida do seu filho? Porque a gente sabe que tem pai, tem obreiros, pastores, que consagram os filhos que não têm chamado. Talvez porque o filho acompanha o pai acha que tem chamado. Mas às vezes não, às vezes o filho faz alguma coisa pelo exemplo, e não porque o chamado está na vida dele. E uma hora o pai pode não estar, pode falhar, e o ministério do filho vai por água abaixo junto, porque o chamado era do pai e não do filho. O filho estava sendo apenas influenciado. Como que o senhor identifica? Como o senhor identificou o ministério na vida dos seus filhos? Isso é muito bom. Como disse, eu tenho procurado investir na formação de novos obreiros, de formar discípulos. E poder fazer isso também com seus filhos é algo extraordinário. Eu digo sempre, a base. Tá? Primeira coisa, você tem que descobrir o chamado. E quem tem que descobrir o chamado daquele que vai fazer a obra do Senhor, tá? Não é quem vai indicar. Então não é o pastor. É aquele que já de Deus recebeu o chamado. Então, a primeira coisa é desenvolver, seja no seu filho, seja naqueles que estão ao seu lado, é desenvolver nele a consciência de que ele precisa descobrir, da parte de Deus na vida dele, o chamado. Então, descobrir o chamado, vem a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Aceitar o chamado. Abraçar o chamado. Descobrir o chamado não é fácil, né, pastor? Não. Porque o pastor Zé Wellington costuma citar que... O pastor Wellington Júnior também fala bastante disso. Que tem gente que ele nasceu para ser diácono. E se você, se você consagrar ele a diácono, você vai ter um bom diácono na igreja. Se você consagrar ele a presbítero, você perdeu o obreiro. E eu já vi casos assim. Então, o senhor disse bem, primeiro eu tenho que saber o que Deus quer da minha vida, né? Eu vou falar um pouco mais, eu vou me aprofundar um pouquinho nisso aí. Então, descobrir o chamado. Quem descobre o chamado? É o pastor? Não, é você. Você descobriu, o Senhor me chamou para esta causa. Ótimo, é o primeiro passo. Depois é aceitar o chamado. Aceitou. Nós temos como base, eu vou dar um exemplo aqui, Samuel. Não é? Então, descobrir o chamado, a segunda fase é aceitar o chamado. Depois vem a terceira fase, que é desenvolver o chamado. E quando você começa a desenvolver o chamado, você vai chamar a atenção de alguém. De quem você vai chamar a atenção? Do teu pastor. Do teu líder. Né? Aí o teu pastor vai reconhecer o chamado. Então, isso precisa ficar muito claro. O pastor não vai dizer, olha, você tem um chamado para isso. Deus vai te mostrar e você precisa conhecer isso aí. E aí o pastor vai acompanhar você. E é claro que quando a gente começa a acompanhar, a gente vai vendo as aptidões daquele que nós estamos acompanhando. Né? Então, vou tomar como base aqui, que a pergunta inicial foi os filhos. Tá.
dar um exemplo, o Abner. O Abner tem uma formação acadêmica extraordinária, um cara de uma capacidade intelectual muito grande, e o Abner começou ali a dar aula para os jovens. E eu fui assistir uma aula que ele foi dar. Eu fiquei encantado com a maneira que ele passava aquela matéria, com conhecimento, apresentando todos os pontos, explicando, de forma que todos aqueles que participavam da aula saíam dali maravilhado com um excelente conteúdo. E aí eu comecei, a partir daí, a abrir outras oportunidades. O Abner chegou a liderar 1 ano e pouco jovens, onde eu estava no setor de Suzano. Fez um excelente trabalho. Chegou a me auxiliar em Cidade Tiradentes no trabalho de conscientização missionária. Fez um mega trabalho, muito bonito. E o Abner começou a se desenvolver no trabalho no Ministério de Ensinamento, tanto de cuidado, de orientação, como na área da ministração, principalmente do ensinamento. 2 domingos atrás, recentemente, eu fiz um teste com ele. Eu coloquei ele para ministrar o nosso maior culto da semana em Barueri. Se os irmãos que estão nos assistindo quiser, vai na página da nossa igreja AD Belém, setor 10, Barueri. 2 domingos atrás, ele ministrou uma palavra. Pastor Tiago, a igreja inteira terminou o culto em pranto. Que palavra extraordinária. Então, assim, a gente começa a perceber ali o trabalho que o obreiro está fazendo, né? E isso aconteceu também com o Aleph, que tem aquele Deus chamou para o pastoreio. Ele tem a capacidade de abraçar, de envolver das crianças aos anciãos da igreja. Tanto é que eu tenho dificuldade quando saio de um setor, principalmente com os irmãos, os obreiros, porque os obreiros amam tanto o Aleph, mas ama de uma forma, né? E um jovem de 20 anos parece um obreiro de 50. Isso aí eu vou dar o meu veredito aqui. Ele é uma bênção mesmo. Ele cativa, ele sabe entrar, sabe sair, ele sabe se comportar, ele tem comportamento. Isso aí a gente tem que reconhecer mesmo o Aleph. Talvez porque ele é mais próximo. Mas falta o Alan. Da gente, sim. Você concluiu. Mas o Aleph, como ele está mais próximo, eu tenho um pouco mais de contato com ele, a gente percebe esse dom mesmo. O Alan. Deus dotou o Alan de uma capacidade extraordinária. O Alan se dedica mais à parte musical da igreja, né? Alan já foi regente dos jovens em um dos setores por um bom período. Ele tem auxiliado, tem ajudado bastante. Alan tem quase 1000 composições. Lançou, não sei como é que chama, Dingo. São 4 músicas que ele lançou aí nas plataformas, né? Só sobre o filho pródigo. São 8 louvores, ele gravou 4 e lançou. Veio o casamento, ele segurou um pouquinho, mas é alguém que tem uma voz privilegiada, canta com graça, né? Literalmente louva ao Senhor nosso Deus, compõe canções extraordinárias, mas também tem o dom da palavra. Então você percebe isso, né? E eu sou um pastor cauteloso, como eu disse, tem pastor por aí que consagra os filhos ainda criança. Mas eu tenho tomado um cuidado com isso aí. Eu dou a oportunidade, e gosto de dar não dou só para os meus filhos, pelo contrário, a quem menos dou oportunidade na igreja aos meus filhos, justamente para não sofrer e nem ele sofrer a represália de ser filho do pastor, né? Exatamente. Tanto é que os nossos dirigentes, pastor, manda o teu filho vir pregar aqui, eu fico constrangido. Irmãos, tem outras pessoas lá. Não, coloca o filho do pastor para falar. Mas por que isso? Porque quando eles têm a oportunidade, demonstram o seu chamado, desenvolvendo aquilo que Deus colocou na mão deles, né, para fazer. Muito bem. E como o senhor já falou que explica para eles que não devem se conter, se preocupar com as feridas do ministério. Mas o senhor compartilha com eles as feridas do ministério ou não? O senhor os resguarda dessa situação? Claro que existem situações que não dá nem para esconder. Não tem como. O assunto
da família pastoral é a igreja. Se eu estou no trabalho, o assunto é igreja. Estou em casa, o assunto é igreja. Na igreja, o assunto é igreja. Porque trabalha com o irmão, trabalha com os filhos, tudo envolvido na igreja, né? Agora, claro que tem questões, pastor Tiago, ministerial, que nem com a esposa a gente compartilha. Né? Isso é próprio do pastor ou do próprio ministério. Então, tem coisas que a gente precisa reter para nós. Está aí uma das situações que faz o pastor sofrer demais, porque o pastor tem que reter muita coisa para si. Né? E aí ele só vai lançar isso aos pés de Jesus. Faz parte do ministério. Tem coisas que é entre você e Deus. Não tem para quem falar. Não é? Agora, existem situações que você vive ali no dia a dia da igreja. É quando uma ovelha publicamente se levanta contra o pastor ou alguma situação ali de desconforto na igreja que você está vivendo junto com a família. Então, é nessa hora que a gente tem que ter o cuidado de dizer, olha, isso aqui está acontecendo, mas isso não pode afetar a sua fé. E eu digo sempre, nunca deixe de amar a igreja. A igreja não tem culpa dos maus tratos ao pastor, à família do pastor. Por quê? Porque nós não podemos considerar aquela minoria, bem minoria mesmo, que causa prejuízo ou transtorno, sofrimento, não podemos atribuir à igreja. Nossa, aquela igreja é problema. Não. Existe naquela igreja uma família ou alguém que dá dificuldade. É uma família, é alguém, não é a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é preciosa. Eu amo a igreja. Então nós precisamos desenvolver no coração dos nossos filhos este amor pela igreja. Eu digo sempre, nunca desista da igreja, em detrimento de quem quer que seja. Nunca faça isso, porque a igreja está acima daqueles que fazem parte dela. Eu acho importante e interessante o senhor destacar, de diferenciar a igreja de pessoas, né? Sim. Porque, como o senhor falou, são pessoas isoladas que maltratam. A gente sabe que alguns é uma fase, é um momento, é um outro, né? Mas a gente sabe que tem lugares que tem ali pessoas características para ser um algoz, né? E saber diferenciar a igreja deste pequeno grupo é muito importante, né? Porque... E o senhor disse tudo. Ensinar a amar a igreja. Eu acho que quando a gente ama a igreja, todas essas situações que fazem parte do perfil humano, né? Porque está dentro do homem. Eu costumo dizer que, eu não sou pastor, nunca dirigi igreja, mas trabalho com grandes grupos da igreja já há muitos anos, que onde tem gente reunida, vamos ter dificuldades, né, pastor? Vamos ter... eu fico pensando aqui o pastor José Wellington, por exemplo, mas isso se estende ao senhor, que é um pastor setorial, a outros também, e chega ao dirigente de congregação, porque em proporções menores, mas ele tem ali que avaliar. O pastor ele tem que preparar, lançar alguém para liderar os adolescentes. Ele tem que pensar no perfil dessa pessoa para falar para os adolescentes, no perfil da família dessa pessoa, no que ela vai refletir nos adolescentes, e por aí vai. Mesma coisa é o pastor presidente na escolha de um setorial, o pastor setorial na escolha de um dirigente de congregação, né? O senhor tem que avaliar o perfil do dirigente, se ele se encaixa naquela congregação, quem vai estar naquela congregação, se pode causar um mal para esse dirigente, que esse dirigente não vai aguentar, tem outro que seja mais resistente que ele. É complexo lidar com pessoas, né, pastor? Olha, realmente o desafio de cuidar da igreja é muito grande, porque você tem que pensar realmente. E quando a gente tem a oportunidade de cuidar de um setor, como no caso de Barueri, que nós temos 35 congregações, mais alguns pontos de pregação, e você passa a conhecer o perfil daquela igreja, daquele grupo que está ali servindo ao Senhor. Então, quando você precisa fazer uma substituição, é caso de realmente muita oração, cuidado, porque você precisa colocar ali a pessoa que Deus quer, a pessoa certa, realmente, para que ela consiga lidar com situações. Quando você tem um problema ali, que aquele que está lá não conseguiu lidar, e aquilo está causando um transtorno na congregação, aí você vai tirar e vai colocar alguém que consiga encarar realmente aquele problema e poder trazer uma solução. Então, realmente é desafiador. E essa pessoa, pastor, ela tem que ter coragem, tem que ter disposição e tem que ser um obreiro que tem estrutura, né? Sem dúvida. Porque senão você vai pôr alguém lá que você vai matar. Em vez de você resolver o problema, você mata o dirigente, perde um obreiro, né? Perde. E aí, vamos voltar para a questão da família? E aí, eu digo sempre nisso aí, nós não somos pastor só. Eu tenho uma família. Eu tenho uma família. Eu tenho uma esposa. E dentro do nosso segmento, né, assembleiano, a figura da esposa é
extremamente importante. Sim. E vou dizer mais aqui, e talvez alguém até não concorde, mas tudo bem. Eu diria até que a esposa do pastor ela é decisiva na questão do êxito do pastor, seja na congregação, no campo ou no setor. Por quê? Porque ela pode contribuir ou literalmente destruir o pastoreio ali. É verdade. Porque ela faz parte da chamada pastoral. Tem pastor que diz que o chamado é dele, não é da esposa, mas a esposa, ela compõe o chamado, né? Também não posso concordar que alguém disse assim, olha aqui, irmãos, 99% do meu ministério é a esposa, então entregue à igreja. É, porque o chamado não é dele, é dela, né? Então, assim, os dois, Deus chama os dois. Então, literalmente, a esposa, hoje a maior parte dos membros e congregados são mulheres. Então, se a mulher não for alguém que realmente consiga manter aquele grupo, desenvolver as atividades, porque uma mulher insatisfeita, ela leva o marido, ela leva a família à insatisfação. Uma mulher satisfeita e contente, ela vai fazer com que toda a família esteja contente na igreja. Então, se a esposa não cooperar ou não corresponder à altura do ministério pastoral, aquela igreja está fadada ao fracasso. E o senhor disse tudo, né? Na Assembleia de Deus, cada vez mais a participação feminina tem ganhado destaque, né? Isso é bom. E o senhor disse, 80% da igreja, não sei, é feminina. Então, a esposa do pastor reflete nessa porcentagem, né? Sem dúvida. E daí é importante a esposa do pastor estar bem. A gente sabe que tem esposa de pastor que tem chamado também, de liderança e tudo mais. Tem outras que não têm. Mas até essas que não têm, o comportamento delas reflete na igreja, né? Sem dúvida. Não, e o que eu acho bonito, tem muitas esposas realmente de pastores, por exemplo, que tem aversão ao púlpito, tem aversão ao microfone, não consegue se desenvolver publicamente no contato com o público, porque ela vai lidar com isso. Não é? Então, tem muitos que têm essas restrições. Nem por isso ela deixa de ser uma referência. Porque lá na igreja acaba... e o pastor Zé Wellington diz uma coisa, pastor Tiago, que eu nunca esqueço. Todas as vezes que ele vai remanejar, ou algumas vezes que ele me levou a outro setor, ele diz assim, meu filho, não se preocupe, porque lá na igreja Deus tem todas as ferramentas que você precisa para fazer o trabalho. Essas ferramentas ele está falando daqueles que vão nos ajudar a fazer o trabalho. Então, eu digo sempre, aquilo que eu não tenho, Deus deu para você. Essa é a beleza do ministério. A somatória. Eu sou encantado com o ministério. Por quê? Porque aquilo que me falta, Deus deu àqueles que estão do meu lado. Aí vem a arte de formar discípulos, de você desenvolver essas pessoas, trazer para perto, para que elas supram essa carência ou necessidade. Então, Deus tem lá irmãs, mulheres, que são verdadeiros baluartes para a igreja, que desenvolvem um ministério bonito junto ao círculo de oração, auxilia a esposa do pastor de uma forma linda. E o trabalho, a igreja no joelho, né? E o trabalho se desenvolve. Não deprecia a figura da esposa do pastor por não ter essas qualificações. E cá para nós, elas não precisam ter esses requisitos. Sim. Não são requisitos. Não, tem que falar bem, tem que falar bonito. Tem que gostar de pregar. Não. Tem que gostar de sentar no púlpito. Não, ela precisa só ter chamado. Tem um chamado, abraçou o chamado, Deus vai dar as ferramentas necessárias para fazer o trabalho. Então, eu quero deixar, inclusive, esse voto de louvor, felicitar a irmã Lídia, que tem feito um trabalho lindo à frente das nossas irmãs. E eu ia falar aqui agora, pastor, da irmã Wanda e da irmã Lídia. A irmã Wanda foi fundamental no ministério do pastor José Wellington. A irmã Lídia, no ministério do pastor Wellington Júnior, nem se fala. A gente vê como eles são perfeitos na onde eles estão, né? Na CGDB, na Unemad, aqui no Belém, na Alfadeb, a gente vê como eles são perfeitos. O pastor José Wellington com a irmã Wanda e agora o pastor Wellington Júnior com a irmã Lídia. Mas a irmã Lídia, a irmã Wanda, nunca tomaram o microfone, nunca foram de estar em cima de púlpitos, sentam no púlpito, num evento, num aniversário, outro, mas elas não querem púlpito. Elas não brigam pelo púlpito, não disputam o púlpito com ninguém. Elas sabem o lugar delas, né? E no lugar delas, elas têm influenciado tantas outras mulheres de obreiros, né? Que a gente vê... Eu acho bonito quando a gente está... Um exemplo, a reunião da terceira segunda-feira aqui, que vem as esposas de obreiros. A gente que observa, eu particularmente sou muito observador, a gente vê o reflexo da irmã Lídia nas ações das esposas dos pastores setoriais.
A gente vê o reflexo da irmã Wanda nas ações das esposas dos pastores setoriais, das esposas dos pastores presentes. Elas querem se portar como elas procuram tratar a igreja como elas tratam. Então, a gente vê a importância de uma mulher do pastor no lugar certo, né? Claro, eu quero aproveitar essa boa lembrança e deixar aqui o meu voto de reconhecimento da irmã Wanda Freire da Costa como literalmente um ícone em se tratando de referência feminina para todas as assembleianas do Brasil. Pastor Tiago, eu tive o privilégio de receber orientações da irmã Wanda. A irmã Wanda, um dia, para você ter uma ideia, ela me pegou, me assentou, isso na sala da casa dela, eu tive esse privilégio. Senta aqui. Eu fiquei 1h30, sabe o que é 1h30 ouvindo a irmã Wanda? A lágrima correu no canto do olho. Ela me falando das experiências, como ela foi importante no ministério do pastor Zé Wellington e para a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, não só para as mulheres, para o Ministério do Belém e no Brasil. Também, pastor, sim, eu ia falar. A figura feminina veio ter destaque na Assembleia de Deus do Brasil depois a partir da dela, Wanda, né? A partir dela. Temos outras mulheres, não podemos esquecer. A missionária Frida, se você for ler a história daquela mulher, aquela mulher é um ícone para... Ela é meia... Esqueci até. Folclórica. Frida Wingre é folclórica. Mas a gente também teve a Sarah Berg, esposa que tinha um perfil daquelas mais quietinhas, né? Você não vê ela em destaque. Já a Frida, você vê ela até nos empates aí, ministeriais, né? Então você vê que desde sempre elas tiveram, cada uma no seu perfil, uma participação. Principalmente na comunicação, irmã Frida, né? Então, é uma mulher que de uma capacidade e de um conhecimento extraordinário, realmente é referência. Mas voltando à questão da irmã Wanda, como eu cresci ministerialmente recebendo conselhos e orientações da irmã Wanda. Eu vou dar uma informação para você. Quando o pastor Zé Wellington completou 80 anos de idade, e eles sempre completavam ali muito próximo, né? Ela é 22 de setembro, ela é uns dias mais velha que ele. E ele 14 de outubro. Pois é. Quando o Brasil, a Assembleia de Deus no Belém do Brasil, se mobilizou para celebrar os 80 anos do pastor Zé Wellington, muito bonito, muitas celebrações, e combinando aqui, quando ele estava à frente da CGADB, o próprio Ministério Belém, nós fizemos alguns eventos, a igreja fez para celebrar. Eu não me lembro, e não quero trazer esse louro para mim, mas eu não me lembro se algum outro pastor fez alguma homenagem para a irmã Wanda. Mas quando eu estava em Jabaquara, por ocasião desse momento, eu estava em Jabaquara, a irmã Wanda estava completando 80 anos de idade, e eu fiz uma surpresa para a irmã Wanda. Eu levantei todo o histórico da vida da irmã Wanda, desde a questão familiar, da sua chamada, da sua conversão, a sua vinda para São Paulo, toda a história dela. Nós fizemos um compêndio. Hoje, você jogaria na mídia, mas fizemos um DVD. E eu tive o privilégio de mobilizar a nossa igreja em Jabaquara, todas as irmãs. A irmã Jane fez um trabalho bonito. Eu consegui levar, pastor Tiago, num único dia, irmã Wanda, irmã Marta Costa e a irmã Ruth Costa, as 3 mulheres da família. Eu levei um dia para um chá com mulheres. E quando a irmã Wanda chegou, nós apresentamos essa surpresa. Soltamos o vídeo contando a história dela e homenageando pelos seus 80 anos. Por quê? Porque se fez, e se deveria fazer muito mais, claro, é o nosso pastor, mas é necessário trazer esta lembrança dessa pessoa extraordinária, referência para todas as mulheres e toda a Assembleia de Deus no Brasil, que foi a irmã Wanda. Então, deixo aqui registrado o meu carinho, a minha saudade, né? E peço a Deus que continue levantando mulheres como a irmã Wanda, que seja referência para todas as nossas irmãs. É verdade. Vamos concluir, então, aí o capítulo da família do pastor e vamos avançar mais um pouquinho. O senhor deixou aí, então, as dicas, os conselhos de como conduzir o filho. Só mais uma pergunta nesse sentido. O senhor citou que nós consagramos os filhos dos outros, por que não consagrar os nossos? Eu conheço pastor que são exagerados em termos de consagração, se ele puder, ele consagra a família inteira. Filho, filha, nora, genro, neto, bisneto, ele consagra todo mundo. Mas também reconheço pastores que não sei se por vergonha ou se por medo de ser criticado, apontado, não olha com um olhar pastoral e ministerial para os filhos.
E o pastor José Wellington fala muito isso, o pastor Wellington Júnior, né? Se nós consagramos os filhos dos outros, por que não consagrar os nossos, né? E por que um filho de pastor não pode ser um pastor, né? Pois é. É interessante, né, Tiago, que a alegria do pai, e agora em se tratando de pai, é ver que o seu filho siga o mesmo caminho, né? O mesmo caminho. E isso é muito bonito. O filho diz assim, olha, eu dei sequência ao legado do meu pai, à profissão do meu pai. Isso é muito bonito. E no ministério, isso eu acho esplendoroso. Agora, é claro, e aí vamos voltar à questão do cuidado, se o pastor é capaz de enxergar a chamada ministerial de um obreiro, de alguém que está ao lado dele, que ele só tem contato por ocasião das reuniões na igreja, e ele não consegue enxergar num filho com quem convive, às vezes até 24 horas por dia. Então, se ele não consegue enxergar no filho, meu Deus, ele vai ver daquele que não é da sua própria família. Então, eu acho até mais fácil você enxergar o chamado na vida do filho, porque você tem maior convivência, não é? Vendo ele praticando ali o chamado no dia a dia, ou até mesmo na igreja, auxiliando e ajudando. Então, tem pastores, claro, que talvez os mais tradicionais tivessem essa dificuldade. Nós temos muitos casos, por exemplo, de filhos de pastores nossos mais antigos que não foi indicado pelos seus pais, por outros pastores, porque o filho acabou casando, foi congregar com outro, e o outro foi lá e indicou, né? O que eu acho bonito. Mas, se você puder, eu tive o prazer de apresentar os meus filhos, batizar os meus filhos, casar os meus filhos, e não ter o prazer de indicar os meus filhos ao ministério. Se o pai é médico e deseja que o filho seja médico, por que o pai pastor não pode desejar que o filho seja pastor, Sim. né? Agora, é claro que eu devo aqui reconhecer que tem filhos que não têm chamada. Sim, sim. É importante saber identificar isso, claro, né, pastor? Não é porque é filho que tem que ser obreiro, tem que ser pastor. Exatamente. Tem que reconhecer o chamado, e se tem chamado, é justo que... Vamos tomar como base a família do nosso pastor presidente? Eu colocaria aqui, todos os filhos do nosso pastor são pastores. Não porque são filhos do pastor Zé Wellington, mas porque tem chamada. São homens de Deus, já com um histórico ministerial aí, de referência para nós. Então, você tem essa convicção, tem o chamado. Porque eu creio que Deus pode chamar toda a sua família para a obra do Senhor. Não é? Então, é por isso que é importante você observar e detectar esse chamado para que você seja o primeiro, como pai, a investir no chamado do teu filho. Muito bem. Confradesp em Revista, episódio 24. O convidado é o pastor Davi Fonseca, pastor do Ministério do Belém, dirigente do setor 10 Barueri. Você está nos ouvindo pela DFM 88.7, aí você não tem como comentar, mas pode ligar no número da rádio. Mas eu te convido a depois entrar no canal da Confradesp no YouTube, se inscrever no canal, ativar as notificações e também deixar um comentário. Deixa um comentário lá do que você está achando deste episódio. E temos outros disponíveis lá. O Confradesp em Revista foi por 3 anos um programa de rádio, que tinha transmissão também. Você pode conferir no YouTube e no Facebook, mas já foram mais de 100 capítulos aí no rádio. Estamos agora no 24º capítulo no formato podcast. Tem sido uma bênção, espero que você esteja gostando. Pastor Davi começou a dirigir trabalhos em 2010. Trabalhos aqui, né? Digo, setores do Ministério do Belém. Congregou por muitos anos na Praça da Sé, né? Foi co-pastor do setor, correto? Pastor auxiliar? Fiquei 15 anos. Cheguei a auxiliar, mas não oficialmente. Certo, não como co-pastor do setor, mas não. Foi obreiro auxiliar na sede. Fui obreiro auxiliar na sede, porque na época não se definia exatamente o pastor ou o co-pastor, né, ou o auxiliar. Mas eu fiquei praticamente 15 anos na Praça da Sé, 15 anos. E ali comecei a desenvolver cada vez mais o meu ministério. Fui líder de jovens por mais de 6 anos, né? Tive o prazer de coordenar junto, eu vou me lembrar de um nome, pastor Ciro Sanches Iborg, que era até então coordenador do setor 3 da Lapa. Meu amigo, um abraço, pastor Ciro. Um abraço. Escritor, né, da CPAD. Eu não me lembro agora quem era o terceiro. Nós 3 coordenamos em um dos dias da comemoração dos 90 anos da Assembleia de Deus no Brasil, aqui em São Paulo, foi no ginásio do Ibirapuera.
nós coordenamos um coral de 3.000 jovens. Que legal. Sob a liderança do pastor Leles, mas nós éramos os responsáveis por aquele grande coral de 3.000 jovens. Então, tive muitas experiências ali, né, no setor da Praça da Sé. Depois, o pastor presidente me convocou para o Belém, fiquei 3 anos aqui com o nosso pastor presidente, e em 2010 o pastor me deu um grande desafio, começar uma igreja a partir do zero. Eu tive a experiência do que eu chamo de ser missão no quintal de casa. E quem é missionário? Pastor Tiago, eu não fui ao campo missionário como missionário fora, né, do Brasil ou em algum campo no Brasil. Agora, fazer missão no quintal de casa, que desafio. Porque muitos não acreditam na sua missão. Abrir uma igreja a partir do zero, nós fomos orientados pelo nosso pastor e foi designado um setor 123 na região da Aclimação, próximo ao Parque da Aclimação, que é bem conhecido, e ali nós começamos uma igreja a partir do zero. Eu, a minha esposa e os meus 3 filhos, pastor Frank, a esposa e 2 filhos. Né? E por bondade de Deus, né, grande bondade, nós ficamos ali 1 ano e quase 1 ano e meio e deixamos uma igreja consolidada. Santa Ceia servindo mais de 100 cálices. Uma igreja que em 1 ano ela cresceu, se estabeleceu, se desenvolveu. E a partir daí, então, o pastor nos designou para o setor de Jabaquara, um setor já consolidado com 7 congregações. E ali foi um mega desafio, porque eu fui substituir o pastor de saudosa memória, pastor Luiz Francisco, que estava há quase 17 anos à frente. Um homem muito respeitado. Querido. Um decano do Ministério do Belém. Um abraço para a irmã Oswaldina, sua esposa. E os filhos. Os filhos, né? Então, eu tive esse mega desafio. E ali foi uma experiência extraordinária, porque ali eu cresci muito ministerialmente. Deus nos deu o privilégio de desenvolver um trabalho junto com os irmãos de Jabaquara, mando um abraço a todos eles, e por bondade de Deus, em 3 anos e meio o setor praticamente dobrou de tamanho. Foi algo extraordinário ali, experiências grandiosas. Dali, o pastor, depois de 3 anos e meio, o pastor nos deu um novo desafio, ir para o extremo leste de São Paulo, quando o nosso saudoso, também decano pastor Jairo Bartolomeu da Rocha, foi jubilado, servindo por 42 anos o setor de Guaianazes, setor 7, e foi desmembrado, por ocasião da sua jubilação, a região de Cidade Tiradentes, com 18 congregações, na verdade 16 e 2 pontos de pregação. Então, o pastor José Wellington me convoca e me manda para a Cidade Tiradentes. Eu nem sabia que existia esse bairro. Então eu saí aqui da Zona Sul e fui para o extremo da Zona Leste, começar do zero. Estruturar o setor, né? Estruturar, gerar uma sede, né, e toda a estrutura de um setor e como Deus nos abençoou ali. Que povo abençoado. Eu tive o prazer de participar da primeira reunião de secretários lá, né? O senhor me pediu para dar uma orientação para eles lá. Foi gostoso, né, pastor? Você começar um setor assim do zero, né? Muito reorganizar, bom. Estruturar, formar um setor, deve ter sido uma experiência bacana, né? Sem dúvida. E o pastor Tiago nos ajudou demais na formação da nossa secretaria, porque eu tinha que saber quem éramos, quantos éramos, e onde estávamos e como estávamos, né? E eu fui atender o convite do senhor, autorizado pelo pastor Alexandre, que era o secretário do Ministério. Sim, né? Manda um abraço para o pastor Alexandre. O senhor pediu, ele autorizou que eu fosse lá passar os procedimentos básicos aí da secretaria, né? Foi uma experiência legal. E ali, pastor Tiago, eu digo que Cidade Tiradentes foi o meu oásis ministerial. Eu fui abraçado por aqueles obreiros e, olha, tinha dia que eles só faltavam me tirar quando eu chegava do carro no colo. No púlpito, né? Era coisa linda. Todo mundo motivado, alegre, feliz, né? Passou pela fase nova, né? A igreja sede ali no centro da Cidade Tiradentes é uma área de 2.000 metros quadrados, mas tinha um barracão no meio que comportava 250, 280 pessoas. Um lugar simples, não é? Que você tinha que transformar numa sede de um setor. E aí, por bondade de Deus, nós iniciamos a obra e aquilo foi ampliado 3 vezes e não comportava o povo. É verdade. Pastor, nós tivemos uma oportunidade em um culto de Santa Ceia. Nós tínhamos cerca de 102 carros estacionados no estacionamento, as ruas em volta todas tomadas com carros, a igreja lotada.
E do lado eu fiz uma tenda que comportava 40%, 50% do que cabia dentro da igreja, lotado. 54 carros naquele dia. Por que eu sei disso? Porque o irmão que cuidava dessa organização me passava um relatório toda a Santa Ceia. Pastor, hoje veio 54 carros que encostou aqui na porta, pediu para me dar um jeito e a gente não pôde. Não tinha lugar na rua para estacionar e não cabia no estacionamento. Eles voltaram para casa. Então, Deus abençoou tanto aquele setor que hoje nós temos ali, fizemos aquela obra, né, construímos a nossa igreja sede ali em 2 anos, um povo abençoado. Então foi uma experiência marcante. Depois de 3 anos e 1 mês, o pastor nos designou para um mega desafio, que foi para assumir o setor 13, o setor de Suzano. Um desafio assim gigantesco, não é? Ali em Suzano eu vivi grandes, inesquecíveis experiências. Quero mandar um abraço para todos os irmãos de Suzano, mas foi um momento muito importante do meu ministério, onde eu cresci muito, muito. Suzano me ensinou a ser um obreiro, um pastor resiliente. Muito bem, cada lugarzinho deixa uma marca, né, pastor? E fecho, no dia 26 de março, pastor Tiago, de 2024, eu acordei por volta de 7 e pouco da manhã, com uma voz, consolidado em Suzano vivendo o melhor momento desde que ali cheguei, numa crescente muito grande, num avanço evangelístico muito grande, um projeto evangelístico que estava na 5ª fase, extraordinário. Nós já estávamos ali disputando os primeiros lugares em candidato ao batismo, em todas as áreas, a igreja crescendo muito. E eu acordei no dia 26 de março de 2024 com uma voz que dizia assim: você vai para Barueri. E acordei, chamei a minha esposa, falei assim, acordei com uma voz muito clara. Que voz? Uma voz que dizia assim: você vai para Barueri. Ela regalou os olhos e falou assim: agora que a gente está vivendo o melhor momento? Falei, não estou falando de mudança. Eu estou falando de uma voz. Mas deixa quieto. Possa ser que foi algo da minha cabeça. Mas fui trabalhar e essa voz forte: você vai para Barueri. Eu digo: como assim, pastor? Como assim, Senhor? Quando foi por volta de umas 11 horas, a Jane me liga para ir com ela pegar alguma coisa da igreja. Aqui no Brás, eu estava na frente da loja esperando, quando eu recebi uma notificação do nosso vice-presidente no grupo dos pastores setoriais. E a nota era a seguinte: irmãos, com muito pesar e tristeza, eu quero comunicar que nesse dia, na manhã deste dia, Deus promoveu aos céus o nosso pastor Paulo Lucas Sacramento, pastor da nossa igreja em Barueri. Eu vi aquela mensagem e comecei a chorar no carro, copiosamente, porque a voz não se enganou. Enquanto Deus estava levando o pastor Paulo Lucas Sacramento, o Espírito Santo estava me avisando que eu iria para Barueri, dar sequência ao trabalho do pastor Paulo Lucas Sacramento. E quando a gente chegou, eu mostrei para ela e os dois começamos a chorar no carro. E aí voltamos para casa, aquele sentimento, aquele pesar, e depois fomos para o velório do pastor. Enfim, as coisas foram se desenvolvendo, até que o pastor me convoca para uma reunião extraordinária do ministério aqui e me dá a notícia de que eu sou o escolhido para ir para Barueri, porque foi o meu nome que Deus falou ao coração dele. Então, estar hoje em Barueri é algo extraordinário da parte de Deus para o meu coração. Um grande desafio, mas eu estou muito empolgado. Primeiro, porque tenho a convicção plena de que eu estou ali porque Deus falou e porque o meu pastor me designou. Então, coisa boa é estar no lugar onde Deus te quer e o teu pastor te manda. Eu costumo dizer que o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus, né? Pois é. Muito bom. Pastor, eu quero, em nome do presidente, agradecer a participação do senhor e eu queria saber o que é esse livro aí, ó, que o senhor está muito no bom. Cantinho. Eu falei aqui que há quase 20 anos eu tenho me dedicado a discipular e formar novos obreiros. Então, eu quero te presentear. Esse livro nasceu justamente na pandemia, eu tenho muito material, e a pandemia nos deu tempo para a gente colocar muita coisa em prática. E eu escrevi o primeiro nível e o segundo nível ministerial. A gente fala de toda a formação do obreiro
para servir, desde um cooperador até ser um missionário. Então aqui a gente instrui desde como ficar na porta de uma igreja até administrar financeiramente uma igreja, passando por todas as fases. Então a gente tem orientação aqui para tudo que um obreiro precisa, como lidar com o jovem, com a família, com tudo. Então nós abordamos isso aqui de forma muito ampla, muito clara, são 20 anos de dedicação. Então quero te presentear com este livro, o segundo nível ministerial, e eu sei que você é um amante do ministério, é alguém que exerce o ministério, né? E colocar à disposição dos irmãos, né? O primeiro nível ministerial, o segundo nível ministerial, a arte de formar discípulos, que agora vem uma nova versão bem ampliada, com 14 lições extraordinárias, e com o prefácio do nosso vice-presidente, pastor Wellington Júnior. Esse primeiro nível, eu tive a alegria de ser prefacado pelo presidente, né? e apresentado pelo pastor presidente das Assembleias de Deus no Rio Grande do Norte, pastor Martim. E esse segundo nível, né, pastor Reinaldo Odilo, um juiz de direito, um homem muito tarimbado do ministério também, faz o prefácio. E uma referência também, um amigo, pastor Antônio Fonseca, faz a apresentação. É um material que a gente coloca à disposição para ajudar, para auxiliar. Como eu disse, não quero jamais, pastor Tiago, fazer um nome. Eu quero fazer discípulos. Muito bem. Então está aqui, ó. O segundo nível ministerial faz parte de um projeto que o senhor preparou para preparar obreiros, né? Sim. Para formar obreiros. Obrigado, pastor, pelo presente. Vou ler tudinho e depois eu dou a minha avaliação aí, Obrigado. Porque eu gosto de ler, e principalmente de assuntos relacionados ao ministério. Em nome do pastor presidente, pastor José Wellington, do nosso vice-presidente, pastor Wellington Júnior, quero agradecer a atenção do senhor de estar aqui conosco, participando desse programa. A gente sabe da correria, o senhor, embora seja pastor setorial, poderia estar vivendo em tempo integral do ministério, o senhor também trabalha secularmente, né? É um grande profissional aí, os irmãos precisarem, pode procurar. Marceneiro que fala, pastor? Marceneiro. Já tem um nome mais chique. Não, eu trabalho com decorações, né? Marcenaria. Marcenaria de primeira, viu? Quem precisar mobiliar aí casa, apartamento, escritório, olha... Eu não vi ainda nada que o pastor Davi faz, mas já ouvi demais boas referências. Obrigado. De quem já desfruta aí das artes produzidas pelo pastor. Como é o nome da empresa do senhor? MDM Móveis. MDM Móveis. MDM Móveis. Hoje a gente não está tão atuante como antes, mas se precisar estamos às ordens, né? Principalmente para fazer, seja comercial ou residencial, mas o nosso forte realmente é cuidar de almas hoje, né? Então, quero, pastor Tiago, agradecer. É sempre uma alegria muito grande estar com você. E, se Deus quiser, irmãos de Barueri, nós vamos receber o pastor Tiago para falar aos nossos adolescentes e também para um momento desse no Pode Edificar. Nós vamos ter a oportunidade de recebê-lo lá e estamos ansiosos para isso. Quero agradecer aos meus pastores, pastor presidente, pastor vice-presidente, o meu abraço, a toda a diretoria da igreja. Muito obrigado por sempre nos confiar a oportunidade de representá-los e de estar, né, utilizando esses meios de comunicação da nossa querida Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Abraçar todos os belemitas, todos os pastores, obreiros, né, e mais uma vez um abraço à minha família e quero aqui, pastor Tiago, mandar um abraço carinhoso, um beijo à minha querida mamãe. Eu esqueci de falar aqui, Deus levou meu pai, já tem 12 anos, não é? Mas a minha mamãe é a minha base, é quem me sustenta na oração, é uma mulher de Deus com 82 anos de idade, bem sofridos, é verdade, mas uma mulher que é uma referência para todos nós. Um beijo, amo a senhora, um abraço a todos os meus familiares e é muito bom sempre estar com vocês. Muito obrigado a toda a equipe aqui desse programa, que Deus continue te usando como uma voz da Assembleia de Deus. Amém. Quero mandar um abraço para a irmã Jane, para o Abner, para o Alan, para o Aleph, para as noras, para o Bento, que está aí dominando todo mundo, e para todos os irmãos de Barueri, especialmente, pastor, me permita, para a Priscila, Sim. que é a líder do Creio, e toda a família, que tem sido uma bênção aí para os adolescentes do Ministério do Belém, e para nós aí que temos desfrutado da amizade dela e da família aí junto do trabalho do Creio no Ministério do Belém. Quero lembrá-los que de 21 de setembro a 6 de outubro estaremos reunidos aqui na sede, no Belém, para participarmos da 79ª Escola Bíblica de Obreiros. Esse evento é esperado com muita ansiedade por todos e com certeza vai ser uma bênção. Nosso pastor convida para o culto de abertura no dia 21 de setembro,
pastores presidentes de campos, pastores setoriais e dirigentes de congregações com as esposas. E aí, do dia 22 em diante, segue-se a programação. Dia 6 de outubro, termina a Escola Bíblica com o aniversário de 91 anos do nosso pastor. O pastor Davi estava falando aqui dos 80 anos e eu estava me lembrando dessa saga dos 75 anos até aqui, que é o período que eu acompanho, né, que eu estou mais perto. E estaremos, então, dia 6 de outubro, agradecendo a Deus pela vida do nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa. Voltando um pouquinho antes, dia 2, teremos a consagração de ministros. À tarde, para os obreiros do campo, da Confradesp, à noite, para os obreiros da capital, 2 de outubro. E dia 7 e 8, geralmente termina no primeiro dia, que é dia 7, nós teremos a 52ª AGO da Confradesp, Assembleia Geral Ordinária. Nesta AGO, deveremos eleger a mesa diretora, o Conselho Fiscal, e para participar, o senhor que é pastor, evangelista da convenção, tem que estar em dia com as suas obrigações financeiras. Então, procure imediatamente a tesouraria da Confradesp, regularize a sua situação para que você esteja apto a se inscrever e participar da nossa AGO. E 15 de novembro, permitindo Deus, estaremos reunidos para agradecer a Deus pelo aniversário do nosso querido pastor Wellington Júnior e da sua esposa, irmã Lídia Dantas Costa. Minha gratidão a Deus pela oportunidade, que para mim é muito cara, aos nossos pastores, diretoria da igreja, da convenção e da rádio, pela oportunidade que me dão de poder estar aqui conduzindo este produto. Me sinto muito honrado, não sou digno, mas muito grato por essa oportunidade. E a todos os nossos pastores, presidentes de campos setoriais, esposos de pastores, obreiros em geral do Ministério do Belém que assistem. Nós tivemos uma reunião da CGDB aqui essa semana com pessoas de várias partes do Brasil e eu fiquei muito feliz de ouvir que os irmãos estão acompanhando aí do Rio de Janeiro, de Fortaleza, de Pernambuco, de diversos lugares do país estão acompanhando o podcast da Confradesp e nós nos sentimos honrados com a participação, com a audiência dos irmãos, tá certo? Continua na DFM 88.7 porque tem muito conteúdo para você. Procura nas redes sociais a DFM 88.7 e Confradesp Oficial. Vamos encerrar pedindo ao pastor Davi que ore pelo nosso presidente, pastor Wellington, pelo nosso vice-presidente, pastor Wellington Júnior, toda a família e pelo Ministério do Belém e a Confradesp. Amém. Querido Deus, quero ser grato ao Senhor por esse privilégio de poder estar aqui na companhia do teu servo, pastor Tiago, toda a equipe que faz, Senhor, esse podcast. Que o Senhor continue usando e abençoando os teus filhos, mas que a tua boa mão continue estendida sobre a vida da nossa liderança maior, aqueles que cuidam de nós, das nossas almas, o nosso presidente, o nosso vice-presidente. Alcança eles de graça, saúde, vigor, sabedoria, unção, poder e visão do céu. Também toda a diretoria da nossa igreja, Senhor. Pai, abençoa todos aqueles que fazem a tua obra. Senhor, que o Senhor continue usando para que o teu reino seja estendido a todos, Senhor, que estão na face da terra. Continua abençoando o ministério do Belém, esse ministério que nós amamos, Senhor, a cada membro e congregado, as famílias, a família belemita, que as tuas boas mãos estejam estendidas para alcançar a todos. É a minha oração, Senhor. Fica conosco, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e até o próximo Confradesp em Revista, se Deus quiser.